Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. A gente vai começar mais uma reunião nossa da Sociedade Pernambucana de Infectologia. Me chamo Lucas Caeté, para quem não conhece, sou médico infectologista, formação pelo Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco, e formação em residência em hepatologia pelo Instituto de Medicina Integral, INIP, também aqui de Pernambuco. E aí eu vou ficar como moderador da reunião de hoje, representando a Sociedade Pernambucana de Infectologia. Desde já gostaria de agradecer a todos os palestrantes, né, a disponibilidade. A gente sabe a correria dia a dia de todo mundo, e para ter um tempinho para a gente discutir um pouquinho sobre as hepatites agudas de etiologia ainda desconhecida, né, ou em processo de conhecimento. A gente vai ter um formato de 3 palestrantes, né? Doutor George, doutora Regina e doutor Raimundo, nessa ordem, em torno de 15 minutinhos, 15 a 20 minutos cada palestra. A gente vai abrir para dúvidas, que vocês podem perguntar aqui no chat com a gente, que a gente vai tentando fazer esses esclarecimentos durante as apresentações. Tá? A gente vai dar início, as pessoas estão entrando aqui, ainda na reunião. Mas vamos começando. Queria agradecer também ao CREMEP, né, pela disponibilidade também, pela ajuda para o evento que a gente está realizando hoje. A aula vai ser gravada, né, todas as palestras, a gente vai disponibilizar depois, vai estar divulgando, tanto no site do CREMEP, como via WhatsApp também e no site da sociedade. A gente vai começar com o primeiro palestrante que eu vou apresentar, que é George Santiago do MEC. Ele é epidemiologista, atualmente responsável pelo Núcleo de Vigilância e Resposta às Emergências em Saúde Pública, aqui da SESPE, e a gente vai começar com a palestra dele, tá bom? Boa noite, George. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite, né? Para mim, é uma honra participar dessas reuniões. Eu sou não médico, mas sempre é uma honra fazer essa troca, né, com vocês. Eu posso compartilhar aqui a apresentação? Por favor, George. Então, novamente, boa noite, né? Tá todo mundo vendo? Na tela azul? Sim, George. Sim? Então, eu trago a vocês o cenário, né, epidemiológico no Brasil, no mundo, em Pernambuco, das hepatites agudas a esclarecer. São dados, a maioria deles recentes, da semana 23, e outros das versões mais recentes dos documentos de outros lugares, né? Claro que eu acho que todos já têm acompanhado na imprensa, nos artigos. Então, esse evento ele aconteceu, como foi detectado, né, a partir de abril desse ano, né, pela OMS. São casos que começaram no Reino Unido, né? Casos de crianças que tinham um quadro de hepatite, do abdominal, diarreia e vômito, alterações das enzimas hepáticos e que não positivavam para as causas comuns de hepatite, né? Então, no final, eu acho que os doutores também vão trazer, há uma hipótese forte da vinculação deles com a infecção por adenovírus, adenovírus F41, e a co-infecção anterior, né, do SARS-CoV-2. Apesar de muitas evidências, e aí no debate ele vai avançar mais nisso, a OMS ela ainda não bate o martelo e mantém essa investigação como ativa, né, sobre a causa. Então, hoje, o que a vigilância dos países faz, né, inclusive a nossa aqui de Pernambuco, é coletar elementos para identificar, investigar e comunicar casos potenciais dessa enfermidade. Como é que está o cenário no Brasil e no mundo? No mundo ela já acontece em 33 países, 99 deles, 99, nesses 33 países nós temos 99 casos de investigação, 650 classificados como prováveis. Mais tarde a gente mostra a definição de provável. Alguns com padrão de transplante e com 9 óbitos em nível mundial. No Brasil já são 142 casos, distribuídos em 7 estados.
nós não temos nenhum caso confirmado, assim, aliás, não existe definição de confirmado. Então, no Brasil, nós temos 3 suspeitos. Esses 3 suspeitos estão em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, e 2 prováveis que estão no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro. 90 seguem investigação, então, com 7 transplantes e 7 óbitos. Não necessariamente ainda há evidência do que o que circula no Brasil seja o mesmo que circulou lá na Europa, né? Porque a vigilância é bem sensível para que tenha, detecte mais casos e aí consiga coletar evidências das causas desses eventos, né? Aqui o mapa do Brasil mostrando mais intenso, onde tem os mais registros, então Pernambuco aqui também mostrando o quadro clínico, que também está envolvido na definição de casos, mais frequente, a idade, a média de 6 anos, variando de 3 meses de idade até 18, 16 anos, está na definição de caso também, e é o padrão mundial, e afeta mais os meninos, né? Então, nós tivemos até o dia 13 de junho, como eu falei, essas 142 notificações, esses casos prováveis e confirmados, e esse dado aqui repete o dado anterior do quadro. Então, esse mesmo dado ele é dividido agora por unidade federada, então é que esses casos ele acontecem mais, né? Principalmente os em investigação acontece mais na região sudeste, depois seguida da Nordeste e Sul, e Pernambuco apresenta hoje, nós já temos atualização, já coloquei aqui, 6 casos de investigação, 3 descartados, somando 9. Na verdade, de ontem para hoje nós tivemos mais 2 casos, então o cenário em Pernambuco que nós temos são 8 casos de investigação, distribuídos em vários municípios, né, Toritama, Glória do Goitacá, em várias regiões de Pernambuco, também em várias unidades hospitalares, alguns já com alto também, e 3 casos que a hipótese de hepatite a esclarecer foi descartada, porque tinham outras causas ou porque tinham outros elementos que afastavam essa hipótese. Para fim de vigilância, esse é o que está na nossa nota aqui de Pernambuco, mas é a mesma coisa do Ministério e da maioria do SCDC, e do CDC e da OPAS, são os critérios de inclusão dos casos. Então, os casos eles são incluídos quando eles têm alteração de transaminases, então eles já se acende a luz amarela, né? Quando nessa alteração dessas transaminases acima de 15 unidades, se descarta as hepatites, no caso a gente vai detalhar isso, a hepatite A, B e C primeiro, né? A D vinculada a B e a E depois, e aqui no nosso cenário do Brasil, descarta arboviroses. Então, isso aí é o não caso, na verdade, né? O que a gente procura nessas hepatites é o não caso. Qualquer contexto dessas confirmações afasta a possibilidade de ser essa hepatite a esclarecer. Uma vez que atende o critério de inclusão, que é assim, aquele não caso das outras coisas, a investigação desses casos suspeitos ou prováveis envolve pesquisa de adenovírus, que é a suspeita mais prevalente do adenovírus F41, pesquisa de SARS-CoV-2, mas não o SARS-CoV atual, né? Mas o SARS-CoV antigo, então é sorologia, não o PCR. E para Pernambuco, porque por ser uma doença ictérica, então a gente também trabalha com, não está na definição de caso, mas trabalha com em afastar a possibilidade de leptospirose. Outros agentes são colocados nos protocolos nacionais e internacionais, que são diferenciais também para doenças ictéricas e sintomas, e que também tem esses outros sintomas dessas hepatites. Em resumo, essas hepatites a esclarecer, elas trabalham então com o quê? Como eu já falei, com esse quadro de sintomas de hepatite, com esse quadro de alterações de enzimas, com esse quadro de descartar as hepatites virais e com a possibilidade ainda em investigação não consolidada de você ter adenovírus e SARS-CoV-2 na interface desses casos. A questão de viagem internacional ainda parece influenciar. E agora entramos na nota de Pernambuco. O que Pernambuco considera para ser notificado, né? Isso está alinhado com a nota do Ministério. O caso, primeiro, tem que ser diagnosticado a partir de 20 de abril. Como eu já falei, mas agora repetindo para o nosso cenário, não pode ter positividade para essas hepatites. Tem que ter sintomas de hepatite, alterações de enzimas hepáticos e não apresentar aquelas explicações que podem ter essas causas clínicas. Como o quadro de hepatite, normalmente, nas crianças, normalmente a hepatite A ela tende a ser menos grave, vocês me corrijam depois. Então, se criou uma priorização para a hepatite fulminante e a hepatite que exige o transplante. Isso aí seria uma alteração padrão
que colocariam um holofote sobre esse caso, aumentando a possibilidade dele ser dessa hepatite a esclarecer. Por fim, também os contatos próximos desses casos suspeitos ou prováveis. Como eu disse, é uma investigação também de não casos, né? Então, não são incluídos nessa investigação, isso aqui eu já falei, não vou repetir, as hepatites A, B e C, as arboviroses, as crianças que têm uma doença metabólica que explique essa condição, seja herdada, seja genética, seja congênita, seja outra causa, alguma causa mecânica obstrutiva. E para não ser, além de suspeito, ser evoluir para provável, então se também se considerar um exame negativo para hepatite E. Por que a hepatite E é diferenciada das outras hepatites? Porque esse exame aqui, ele demora mais, ele é feito por referências, né, fora daqui do estado, então a gente demoraria muito a ter um suspeito. Então, a gente é mais sensível no suspeito e mais específico no caso do provável. Mas até que nós consigamos investigar o suspeito, veja que existe uma exigência grande de exames negativos, de descarte, de diagnóstico, né, de hipótese. E o provável, então, o Ministério estabeleceu a categoria de caso de investigação, ou seja, o caso que apresentou as condições iniciais de inclusão e que está em andamento com esses exames laboratoriais, as hepatites, as arboviroses e, no nosso caso, também a lepto. O confirmado, então, não existe ainda, não existe definição de caso confirmado. Caso essa hipótese mais forte, né, ainda é uma hipótese, então a gente ressalta que não está falando nada definitivo, de correlação entre adenovírus F41 e SARS-CoV se permaneça e se valide, então ela provavelmente será essa definição de confirmada. Agora não temos ainda. Todos os casos, então, que atendem o critério de investigação, né, que é o primeiro nível, né, eles não devem ser notificados imediatamente ao nosso CIEBS. Nós temos os contatos, esses telefones são públicos, eu também vou compartilhar essa informação com vocês, mas acho que todos já sabem de qual. E aí, essa é a parte principal da vigilância aqui em Pernambuco, né? Agora, o que é a vigilância em nível mundial? A vigilância, as pessoas da clínica, os pesquisadores, os cientistas, eles consideram desse caso, desse quadro. E no início, eles tiveram várias hipóteses, que seria um novo adenovírus variante, que seria a síndrome pós-infecciosa da SARS-CoV, que é um patógeno sozinho, que seria uma variante da SARS-CoV, que passamos anos, né, 2 anos aqui sem contato com o adenovírus, e aí estaríamos mais sensíveis. Ou então, uma ocorrência uma carga alta de adenovírus lá na Inglaterra, pensando até em questões ambientais que foram logo descartadas. Algumas evidências puxaram, além do adenovírus, que foi identificado desde o início, né, não em 100% dos casos, mas desde o início lá no Reino Unido, se observava uma relação com a COVID. Então, por exemplo, a maioria dos casos eram não vacinados. Então, sempre tinha uma evidênciazinha que mostrava uma influência, certa influência. O que desde o começo a gente destaca que não acontecia é a ligação da hepatite com a vacinação contra a COVID-19, até porque a maioria das crianças no agregado de caso inicial não tinha indicação de vacina, então não havia possibilidade dessa maioria das crianças ter recebido a vacina, elas eram muito novas. Então, saiu essa primeira notícia falsa aqui, ainda bem que não se vinculou à COVID, né? Esses testes de metagenômica, isso aqui é o que eu recebo, né? Vocês vão completar, fortalecem a hipótese do adenovírus, né? Ele foi detectado em várias amostras. O histopatológico é inespecífico. Esse aqui é o relatório da Inglaterra. E a toxicologia afasta uma causa tóxica. Acharam paracetamol, mas também não é uma medicação que explica todos os casos. Por fim, então, outras coisas que fortalecem a hipótese da interação COVID com o adenovírus é o tropismo do COVID pelos hepatócitos, tem um artigo que fala isso. A idade das crianças de não ser vacinada, então estaria menos protegida ao COVID. Que o adenovírus sozinho nunca tinha sido associado a esse nível de gravidade, então teria algum cofator, aí, alguma coisa sendo trabalhada. Quando você consegue testar laboratorialmente, oportunamente, o adenovírus e o COVID, então você acha resultados relevantes em raio aqui, por exemplo, 90%, quase todas as crianças tinham tido COVID nos últimos 4 meses, então a evidência não é de COVID atual, é de COVID anterior, né? E até a diferença de prevalência.
esse diagnóstico aqui em crianças inglesas do surto inicial, mostra que o COVID, né, nessas crianças, ela acontecia em 5 a 8% das crianças. E quando você tinha as crianças com essa hepatite, a prevalência era maior, de 17%, mostrando que o COVID influenciava e era mais prevalente em relação à população em geral, né? Então, a população geral de crianças era 58%, as crianças com hepatite era 17%, mostrando, nem que seja no viés estatístico, matemático, uma sugestão de influência da COVID no adenovírus. Esse material está aqui, a lista é citada aqui, a fonte. A fala da doutora Permo, que para o fígado, né, está nesse artigo. A fala da interação com a célula de defesa também está aqui. Então, essa hepatite seria um efeito de uma Covid longa em crianças não imunizadas e que logo em seguida ela tem infecção por adenovírus. Então, é uma interação, né? Sempre que eles falam isso, no final eles falam, mas ninguém sabe a causa. Mas ele é muito cauteloso todos os atores que estão nessa investigação. Mas, recentemente, para provocar o debate, foi observada uma interação, uma questão imunológica também, né? Que essa hepatite também teria uma interface, além dessa interface aqui do vírus e com a questão de afetar o sistema imunológico das crianças, ele também provocaria, pela persistência viral, né, no trato gastrointestinal, provocaria uma hiperreatividade. Então, aí isso explicaria, por exemplo, os quadros de hepatite fulminante, porque seria tão agressivo, né? Então, a questão também imunológica. Enfim, são esses pontos que a gente conseguiu coletar, a gente conseguiu compartilhar com o Ministério da Saúde, com a Vigilância em Saúde de outros países, e agora eu passo por debates. Eu passo para a próxima, para vocês, para a organização da mesa. Obrigado. Obrigado, George, pela apresentação. Foi ótimo. E é importante trazer essa visão, né, da SES em relação aos casos suspeitos, casos prováveis, porque é com essa classificação que a gente vai realmente levar um alerta, principalmente os colegas que estão atendendo os primeiros casos, às vezes atendendo na emergência, e de ficar atento a essa notificação, né? Porque realmente são situações que podem se agravar, a gente viu que pode gerar uma hepatite fulminante e a transplante, então a gente não pode perder muito tempo com esse tipo de paciente, né? A gente está abrindo aqui a sessão para possíveis dúvidas que vocês podem tirando, se quiser interagir aqui pelo chat. A gente vai fazendo as perguntas aqui no decorrer das apresentações. E a gente vai começar a próxima apresentação de doutora Regina. Doutora Regina, ela, para quem não conhece ainda, Regina Selle, ela é médica infectologista pediatra, preceptora do ambulatório da DIP Infantil do Hospital Oswaldo Cruz, da UPE, presidente do Departamento de Infectologia Pediátrica pela SOPEP e professora assistente do curso de Medicina da Unicap. E a gente vai ter a apresentação agora de Regina também, complementar a de George. Tudo certinho, Regina? Estão vendo agora? Tá ok? Ok, Regina. Pronto. Oi, boa noite. Eu agradeço o convite e, assim, falar de hepatites, né? Digamos assim, é uma doença que já é bem antiga e que tem um acometimento muito grande na parte infantil, né, nas crianças. A gente sabe que duas delas a gente tem vacina, e que são vacinas bem consolidadas pelo PNI, pelo Ministério da Saúde e também fora do Brasil. Então, assim, eu acho que mediante esse cenário que a gente vem observando, né, principalmente com essa nova hepatite, que foi muito bem apresentada por George, é muito importante que a gente mantenha todo o nosso calendário vacinal, né, o calendário vacinal das crianças atualizados. Eu ainda vejo hoje pacientes, inclusive pacientes de consultório, que não querem vacinar a criança contra o COVID,
Então, eles acham e ainda tem essas fake news em atividade, né? Que a gente deve, por mais que possa, mas a gente deve combater, que isso aí assim, complica muito e principalmente vem prejudicando muito a adesão da família, das crianças, para a atualização desse calendário. Próximo. Então, assim, a gente sabe que muitas das crianças podem não apresentar sintomas, né? Nem sabem que estão infectadas. A gente tem uma exposição, né? Um tempo de sintomatologia que pode ser até importante, pode chegar a 6 meses. A OMS tenta fazer uma redução, né, desses óbitos ocasionados pelas hepatites até 2030, né, diminuir em torno de 65%. E, como eu falei, a gente tem hepatites que são preveníveis por vacinas e cada vez mais a gente deve incentivar. Próximo. Em relação às hepatites da criança, 3 são importantes, que é a hepatite a hepatite B e a hepatite C, certo? A gente também tem outros vírus que também são hepatotrópicos e podem ocasionar, assim, alteração hepática, confundindo a gente, que seria um exemplo, o herpes vírus, o vírus, o Epstein-Barr, agora com adenovírus, né? E entre outras, a hepatite A, que é o nosso, digamos assim, carro-chefe, né? O importante é que ela não cronifica, é uma característica. E na fase ictérica, a gente só tem a positividade em menos de 10%, de 5 a 10% em menores de 6 anos. Cada vez que essa idade aumenta, a gente pode ter mais sintomatologia. A hepatite B, que a maioria para criança é uma transmissibilidade mais vertical, né? E a hepatite C, que também é na criança, mas de forma transmissão vertical, certo? Próximo. Esses próximos slides, a gente iria comentar sobre essa hepatite de origem desconhecida. Inclusive, teve realmente essa adolescente que necessitou de um transplante hepático, né, que ficou internada que está internada no Oswaldo Cruz. E, assim, ela foi bem, assim, até então, a gente não consegue definir o diagnóstico. Próximo. Em relação à definição de caso provável já foi, e eu queria só ressaltar a apresentação clínica desse paciente, em que em relação à presença de icterícia, vômitos, acolia, sintomas gastrointestinais, pode ter náuseas, e um percentual pequeno pode ter também sintomas respiratórios, né? E cursa com um quadro de febre também, que pode ser um quadro, uma febrícula. Então, assim, são sintomas bem específicos e bem específicos para a gente pensar numa alteração hepática, numa hepatite. Próximo. Aqui é falando e ressaltando as alterações do trato gastrointestinal em relação ao sodotipo, né, 41, que foi observado. A gente ainda tem a possibilidade de co-infecção. E lembrar uma coisa, ressalto, que Jorge falou, é que a maioria das crianças não estavam vacinadas. Então, essa história da possibilidade de ser a vacina uma causa, então, isso aí também já foi devidamente afastado. Próximo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, eu vou dar nuances de cada uma das hepatites, né? Eu acho que é só a gente trazer. Então, a gente vê aqui que a hepatite A, a gente tem uma
vacina extremamente eficaz e disponível no PNI, nos particulares. Ela é mais comum nas crianças e nas pessoas não vacinadas. Ela tem a possibilidade de não cronificar e ressaltar a transmissão fecal-oral. Então, com o advento da vacina, a gente teve uma diminuição importante da doença na doença na criança. A gente vê que a vacina tem uma eficácia em torno de 100%, pode chegar a 100%, e lembrar ainda que se eu tenho uma grande parte das crianças já vacinadas, então esse vírus pode ser encontrado em uma diferente faixa etária, adolescentes, adultos jovens que não foram vacinados anteriormente. É uma doença que a gente encontra muito na população. Então, assim, nós temos uma vacina extremamente eficaz, né, que pode fazer uma cobertura até 100%. E, assim, aos sintomas, elas podem acontecer até após 50 dias, né, da exposição. A icterícia, ela geralmente dura abaixo de 2 semanas e coincide com o início dos sintomas. A criança pode apresentar uma hepatomegalia leve, dolorosa, tá? E a icterícia começa justamente na época que aparece a colúria, né? As transaminases, elas podem normalizar entre 2 e 3 meses, tá? E a gente tem que lembrar que tem alguns quadros que podem fazer não é uma reativação, é que a hepatite A, ela pode cursar com a fase bifásica, certo? Mas aí tem uma duração pequena. Próximo. Próximo. Em relação à apresentação clínica, a gente tem de 1 a 2 anos, 85% dos pacientes são assintomáticos e aumentando com a faixa etária, 20% sendo assintomáticos. Então, na adolescência, nós temos um percentual maior de pacientes sintomáticos, certo? Na hepatite B, é uma outra hepatite que a gente tem a disponibilidade da vacina, certo? A gente sabe que de 2 em cada 3 pessoas não sabem que estão infectados, e a hepatite, ela pode evoluir para uma insuficiência hepática, para uma cirrose e, inclusive, para um hepatocarcinoma, certo? A vacina fez uma diminuição bem importante da frequência da hepatite fulminante, né? Mas, assim, a gente ainda tem um alto índice, a gente sabe que na criança a gente pode ter tanto a forma assintomática como a criança pode evoluir para hepatite fulminante, porém é raro no recém-nascido. A sintomatologia também pode cursar com icterícia, pode cursar com uma dor em hipocôndrio direito, tá? E na infecção nas crianças, a criança, quando tem a transmissão vertical, ela pode cronificar em torno de 30%, e na maioria das vezes é assintomática, enquanto que nos adultos ele pode ter um percentual baixo, até 5%. Em relação às complicações, a gente tem que lembrar que a criança ela pode desenvolver cirrose, principalmente na cronificação da hepatite, certo? E pode piorar ou pode agravar mais e fazer uma progressão mais rápida quando essa criança tem uma co-infecção, tanto pelo vírus da hepatite D quanto pelo vírus da hepatite C, né? Quando o paciente tem uma maior prevalência de infecção pela hepatite D, ela também pode aumentar com a hepatite C e o HIV, ou seja, geralmente, quando eu tenho uma co-infecção, eu tenho uma maior progressão da doença e, consequentemente, uma maior gravidade para a evolução de formas graves. O que é mais interessante é que a hepatite B, ela tem como fazer uma profilaxia na exposição perinatal,
Ou seja, se eu tenho uma mãe, sabidamente, se eu tenho um neném, um RN, filho, de mãe sabidamente positiva para a hepatite B, então a gente deve fazer a conduta semelhante a se exposta ao HIV. Fazer um banho, a ligadura precoce do cordão umbilical, aspirar as vias aéreas, caso necessário, com extremo cuidado, e lembrar de aplicar qualquer injetável no RN após a limpeza, para que não tenha contato com o sangue materno. A vacina, ela é a hepatite B monovalente. Lembrar que a gente faz a hepatite B ao nascimento, com 2, com 4, com 6, esses 3 com a penta. Então, nas primeiras 12 horas de vida, a gente deve fazer com que a vacina, caso a mãe seja HBsAg positiva ou HBeAg positivo, que indica replicação, ou caso o perfil materno seja desconhecido. Caso esse perfil seja conhecido, a gente pode fazer, pode deixar até um dia, 24 horas, que seriam até 24 horas, que seriam mais adequados. A imunoglobulina a gente vai fazer caso a mãe seja positiva, sabidamente positivo, e pode fazer entre 5 a 7 dias, até 5 a 7 dias após o nascimento. Depois disso, essa criança mantém um acompanhamento e após o término da vacina com a penta, ou seja, depois ao nascimento com 2, 4 e 6, a gente deve fazer uma sorologia, que seria, no caso, o anti-HBs, para saber se essa criança soroverteu, né? Lembrar que nas crianças cujas mães foram sabidamente positivas. Na hepatite C, não é assim, a gente não tem muito, eu tenho acho que 5 crianças no ambulatório da DIP, em que a gente está acompanhando recém-nascidos expostos à hepatite C, e co-infectados com HIV, a gente teve uma criança em que a gente fez um tratamento, ela tinha inicialmente uma carga viral baixa para HIV e tinha uma carga viral alta para hepatite C. Fizemos o tratamento, ela teve uma excelente resposta. E em relação à hepatite C, eu tenho em torno de 5 a 6% das crianças, elas são contaminadas pela transmissão vertical, certo? A hepatite C também pode ser uma doença que cronifica, tá? Ela tem também a possibilidade de evolução para um câncer hepático. Na gestação, essa taxa de transmissão, ela pode chegar até 15%, principalmente se eu tenho um tempo de bolsa rota acima de 4 a 6 horas, por conta do contato na via de parto. Embora que a condição, a orientação da via de parto é obstétrica. A co-infecção também, seja ela pelo HIV ou pela hepatite B, aumenta a possibilidade de transmissão da hepatite, certo? Para o HIV, pode chegar até 36%. Então, numa criança cuja mãe é sabidamente positiva para hepatite C, a gente deve fazer, dentro dos primeiros 6 meses, o PCR, para HCV. Caso seja positivo, a gente vai repetir com 18 meses. E, nesse caso, a gente também pode pedir a sorologia. A gente vai avaliar se houve o clareamento, né, espontâneo do HCV, da hepatite C, que isso pode acontecer. E se for negativo, esse PCR, a gente pode pedir só a sorologia com 1 ano e 6 meses, e após isso, a gente pode fazer o PCR até os 3, 5 anos, certo? Anualmente, para a gente constatar se houve ou não clareamento. O tratamento, ele pode ser indicado, tem as suas indicações, caso haja alteração das transaminases, caso haja alguma repercussão clínica,
já tem tratamento direcionado tanto para hepatite B quanto hepatite C. O tratamento, que a gente já falou, para hepatite A, é praticamente só o suporte clínico e ficar atento aos sinais de uma possível hepatite fulminante. No caso, de diminuição do sensório, a diminuição rápida das transaminases, visto manter uma mesma clínica, então, a diminuição da glicose. Então, isso são pontos muito importantes em que nós, como pediatras, deveríamos ter um acesso e sempre pensar nessa possibilidade caso haja alguma dessas alterações. Na hepatite E, a contaminação é também fecal oral, é mais comum no continente africano, não tem uma vacina disponível, certo? A criança pode não apresentar sintomas, agora ela é mais grave nas gestantes, que pode ter uma mortalidade muito alta, em torno de 40%. Em relação à transmissão perinatal, não tem ainda dados muito, pelo menos, consistentes nisso, mas é uma possibilidade importante, tem que ficar acompanhando essa criança. E a transmissão pelo leite materno foi observado a presença do vírus da hepatite E no leite materno. Próximo. Então, em relação às hepatites na população pediátrica, a gente sabe, e na população geral, a gente sabe da importância, né, e principalmente na criação de mais políticas públicas para que haja uma melhoria no atendimento e que possa ter condição de sempre fazer a sorologia, seja na gestante, seja na criança com alguma sintomatologia, mas no pré-natal é essencial. O tratamento existe e tem uma ótima resposta. Na hepatite C pode chegar a 90% de cura. E a gente precisa sempre incentivar e manter a orientação e a atualização do cartão vacinal e sempre, assim, ver as oportunidades, né? Eu tenho visto muitos cartões de vacina muito pobres. Acho que em 2 semanas eu vi o quê? Umas 3 crianças com apenas vacina ao nascimento. Então, isso aí a gente precisa sempre estar incentivando. Obrigada. Obrigado, Regina, pela apresentação. Quem quiser fazer pergunta também para a Regina, pode colocar a pergunta para qualquer um dos nossos palestrantes. Está aberto aqui o chat. A gente vai deixar para fazer todas as perguntas no final, possíveis dúvidas e colocações, quem quiser fazer. Fica aberta também a participação do público que está assistindo a gente. Vamos dar continuidade, certo? Com o Dr. Raimundo Paraná. Queria agradecer o convite também do Dr. Raimundo, a disponibilidade e a atenção que foi dada. Dr. Raimundo, eu vou fazer uma apresentação bem simplificada, porque o currículo do Dr. Raimundo é bem extenso também. O Dr. Raimundo ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, tem residência médica em Clínica Médica e Gastroenterologia do HC da USP, e tem um fellow em Patologia do INSERM, em Lyon, na França. É bem simplificado, assim, mas tem bastante coisa, Dr. Raimundo, para falar, e é uma pessoa extremamente experiente na área, e que a gente aproveita também a palestra do Dr. Raimundo agora, que ele vai nos trazer. Dr. Raimundo, está pronto? Pronto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Eu já compartilhei. Inicialmente, quero agradecer a Lucas por esse honroso convite e dizer que estou muito feliz aqui, estar com os colegas pernambucanos da infectologia. Eu sou hepatologista, mas fui um dos entusiastas da aproximação da hepatologia com a infectologia e um modelo que criou pessoas como Lucas, que atuam nas duas áreas, e esse modelo me foi inspirado por uma pessoa que está aqui na
na reunião, que é o Tião Viana, lá do Acre. Nós usamos esse modelo para suprir as necessidades de saúde da população do Acre acometida pelas hepatites virais, sobretudo B e C. Então, muito obrigado, muito boa noite a todos. Nós vamos falar do manejo da hepatite aguda. A hepatite aguda causada por viroses hepatotrópicas, viroses que são eventualmente hepatotrópicas. Aquelas de transmissão entérica, que tendem a causar uma hepatite autolimitada, às vezes muito grave, a exceção da hepatite A imunossuprimidos, que pode ser crônica, e aquelas de transmissão parenteral e sexual, B, C e delta, que podem causar uma doença crônica. Mas existem vírus que são eventualmente hepatotrópicos e vírus que são hepatotrópicos, mas não causam hepatite. O exemplo de vírus eventualmente hepatotrópicos é o vírus da dengue, da herpes, do toga, os parvovírus, os paramyxovírus. Esses todos eventualmente podem causar hepatite, inclusive hepatite grave, e outros mais, enquanto que existem outros vírus que habitam o organismo humano, mas que usam o fígado no seu ciclo replicativo, mas não causam doença. Talvez tenhamos novos vírus, talvez tenhamos interação desse vírus com vírus conhecidos, mas as hepatites agudas podem não ser virais, a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial. A hepatite pode ser autoimune, simula inteiramente a hepatite aguda, e a hepatite pode ser por drogas. Mas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, uma percentagem razoável de pacientes não tem o diagnóstico etiológico definido diante de uma hepatite aguda, e 25% a 40% das hepatites fulminantes no mundo todo não tem o diagnóstico definido. Muito importante o diagnóstico diferencial com hepatite autoimune, porque na forma de apresentação aguda e hiperaguda, ela é igual a uma hepatite aguda viral, e a gente precisa manejar e ter à disposição os autoanticorpos, sobretudo o FAN, o antimúsculo liso, com a definição dos seus padrões, e o LKM, o anticitosol, no caso da hepatite autoimune da criança. Isso não é desprezível. No estudo do nosso grupo, com pacientes com hepatite aguda viral, nós tínhamos em torno de 20% dessas hepatites agudas diagnosticadas num centro de infectologia, elas tinham autoanticorpos. Um outro grande problema que nós enfrentamos hoje é a medicina, a falsa medicina das redes sociais, com as suas falsas especialidades, falsas promessas e com a sua repressão de atentados à ética, que tem levado ao charlatanismo, à propagação, à venda de ilusões e autopropaganda profissionais, que isso desgasta a medicina e outros profissionais de saúde e nos causam muitos prejuízos. Hoje é um problema de saúde pública, inclusive com formas muito graves de doença, e que também, na sua forma hepatocelular, a DILI, ou Drug-Induced Liver Injury, ou a HEALI, Herbal-Induced Liver Injury, doença hepática induzida por droga ou por erva, ela pode causar doença grave em 1% dos indivíduos e hepatite fulminante com uma percentagem um pouco menor. A situação é gravíssima. Nós já tínhamos que lidar com a questão da droga, dos medicamentos, causando hepatite grave, mas agora, depois do advento das redes sociais, a situação das ervas e suplementos alimentares piorou imensamente. As fórmulas que todos nós vemos prescritas por falsos especialistas têm aumentado muito a toxicidade e nos leva a esse exercício do diagnóstico diferencial. Esse estudo recentemente publicado pelo nosso grupo mostra a nossa realidade em 8 centros de referência em transplante hepático no país, onde medicamentos e ervas são responsáveis pela maior parte das causas de hepatite fulminante conhecidas, mas é estarrecedor termos mais de 30% dos nossos pacientes com causas desconhecidas. Seguramente aqui podem estar alguns vírus que o nosso sistema de saúde não é capaz ainda de identificar, mas muito seguramente muitos e muitos medicamentos e ervas estão aqui e não foram relatados pelo paciente que já chega numa condição bastante crítica ao hospital.
Essa é a situação do nosso consórcio da América Latina em relação à toxicidade e chamo a atenção aqui como é subdiagnosticada a toxicidade por todas essas ervas que são extremamente utilizadas em formulações absurdas e que causam, muitas vezes, levam o paciente ao hospital por insuficiência hepática e, às vezes, fulminante. Um outro problema também são as interações medicamentosas que podem induzir indiretamente a hepatite fulminante. A erva cavalinha é um exemplo disso, ela interage com diversos medicamentos. Só chamando a atenção, diante de um quadro de uma hepatite aguda, quando a gente vê a desproporção entre aminotransferases e bilirrubina muito baixa, aminotransferases elevadas, pense nesta possibilidade. Sobretudo nas formas de DILI, de hepatotoxicidade não colestática. Diagnóstico extremamente difícil e leva um longo tempo, por isso é que essas pessoas, essas drogas, elas passam sem nenhuma reverberação na mídia, só quando casos muito graves ocorrem. Muito importante fazer o diagnóstico diferencial também com outras doenças que podem mimetizar uma hepatite aguda, sobretudo o síndrome de Budd-Chiari e as doenças hepáticas da gravidez, porque isso requer um tratamento específico. Em relação ao manejo da hepatite aguda, a conduta geral é muito simples. Repouso e dieta não tem o menor sentido, todos nós já sabemos disso, a não ser se o paciente tiver uma condição clínica específica, mas não há nada que proíba o indivíduo a se alimentar de algum alimento específico e o fígado não vira gelatina e aquelas histórias todas não fazem o menor sentido. Evitar ao máximo qualquer medicamento, protetores do fígado, silimarina e tantos outros, mais colina, etc., não existem do ponto de vista científico. O hepatologista não prescreve esses medicamentos. O corticoide, muito raramente, só quando você tem uma suspeita forte de uma doença autoimune, mulher com gama-globulina elevada, com IgG elevada. Agora, monitorizar enzimas sempre e monitorizar o tempo de protombina. Esse, sim, muito importante, porque nos ajuda a identificar precocemente formas graves. Monitorar a bilirrubina direta, sobretudo em associação com as enzimas hepáticas. Essa dissociação, queda de enzimas hepáticas, é um sinal indireto de gravidade. E sempre avaliar a encefalopatia hepática, o que não é muito fácil nas fases iniciais. Isso porque é crucial no manejo de uma hepatite aguda identificar precocemente a insuficiência hepática aguda e grave, porque esse paciente tem que ser referenciado. Ele tem que ir para um centro com muita experiência no manejo desses pacientes. E aí o tempo de protombina é fundamental, sobretudo nas primeiras semanas. Quando o paciente vai mais adiante, numa forma chamada subaguda, ele começa a parecer um paciente crônico, mas muito grave, muito rapidamente progressivo. Mas na fase mais aguda, as 2 primeiras semanas, é o tempo de protombina que vai nos dizer se esse paciente tem uma doença mais grave ou não. Portanto, diante de um paciente com hepatite aguda, oriente a família. Sinais de alarme são irritabilidade, confusão mental, inversão do ritmo do sono, sangramentos gengivais, equimoses, a persistência dos sintomas, febre, náusea e vômitos após icterícia. Habitualmente, quando aparece a icterícia, os sintomas regridem. Se ele persiste, há algo errado. Reveja o diagnóstico ou considere a possibilidade de uma doença grave e a piora progressiva da icterícia. A identificação desses indivíduos é fundamental para o referenciamento. Um paciente que não tem alterações da função mental, do sistema nervoso central, mas que já apresenta alterações de coagulação com queda dos fatores de coagulação dependente de vitamina K, ele deve ser transferido para um centro de referência. Se o paciente tem encefalopatia hepática, ele entra em lista de transplante e se o paciente tem uma doença mais grave, ele precisa ser conduzido numa UTI que tenha muita experiência em pacientes com insuficiência hepática fulminante. É uma verdadeira tempestade. Ao identificarmos pacientes com hepatite aguda, em algumas condições a gente pode resgatar e tratar esse paciente. Por exemplo, hoje, o vírus da hepatite C
numa fase aguda, pode se tratar igual a uma hepatite crônica, tratamento super bem tolerado. Não é errado, sobretudo em mulheres jovens, aguardar um pouco, porque tem 50% de chance de eliminação espontânea do vírus, mas o tratamento precoce, ele oferece a chance de cura muito rapidamente, ele deve ser considerado. Na hepatite B, diante de um paciente que está evoluindo com sinais de gravidade, alterando o tempo de protombina, mantendo a bilirrubina persistentemente elevada ou desenvolvendo ascite, qualquer um dos antivirais deve ser introduzido imediatamente. No caso da herpes, a ciclovir e valaciclovir em mulheres grávidas, imunossupressas, formas graves, o citomegaloganciclovir em pacientes imunossuprimidos, os arbovírus que atualmente estão em voga, que até pouco tempo a gente admitia, e ainda continua admitindo, que só causa doença em pacientes muito imunossuprimidos. Há relatos anedóticos com o Cidofovir, e o vírus da hepatite E, também relatos anedóticos com o uso da ribavirina, sobretudo em mulheres no terceiro trimestre da gestação. Mas eu chamo a atenção que quando o problema é droga ou algum outro xenobiótico, como, por exemplo, o cogumelo Amanita phalloide, aí sim tem antídotos. A silibina e a penicilina devem ser introduzidos nas primeiras horas. No caso do paracetamol, o N-acetilcisteína deve ser introduzida também nas primeiras horas, não se deve perder tempo. E o valproato de sódio, quando tem a forma mitocondrial, com grande quantidade de gordura no fígado, a carnitina deve ser introduzida. Então, dito isso, estou finalizando aqui a apresentação, me coloco à disposição e já convido todos para a Patologia do Milênio, onde nós vamos ter uma interação importantíssima com os infectologistas no primeiro dia do evento e vamos discutir muito as hepatites virais. Obrigado. Obrigado, doutor Raimundo, pela excelente apresentação. E é uma forma de revisar importante, né, para a gente estar sempre atento a essa causa da insuficiência hepática aguda. E, como você falou, essa questão de referenciar o conceito de transplante, né? A gente não pode perder tempo com esse paciente, que é evolução. O paciente ele começa de manhã de uma forma, de tarde já está de outra forma, à noite já está a evolução já é de uma forma bem mais grave. Então, o paciente realmente muito delicado, que a gente precisa estar atento. Até nós, assim, também como infectologista, né, além de hepatologista, como infectologistas, de sinalizar isso, né, ver esses sinais de gravidade, pedir avaliação do hepatologista, se tiver no serviço, ou então discutir o caso com alguém, porque nossos pacientes, né, de HIV, principalmente na fase inicial, tem muita co-infecção, é um paciente que faz muitas medicações, né, a gente já tem um exemplo no IMIP, quando era residente, que acompanhava um paciente que era B24, que já tinha diagnóstico de HIV, um HIV controlado, era um paciente que estava gestante na época e fez uma hepatite fulminante, provavelmente relacionada a antirretroviral na época, que a gente associou ao 13 em 1, tenofovir, lamivudina e favirenz, mas ficou a etiologia como provável, não foi uma etiologia definitiva. Essa paciente, ela fulminou, fez o transplante, perdeu o bebê, mas hoje está bem. Mas isso tem muito a ver também com o tempo, né? É a questão do time mesmo, de a gente estar atento e referenciar logo esse paciente e já colocar em lista e agilizar os exames. E é a importância da gente falar sobre a hepatite, né? Da hepatite aguda, essa questão dessas crianças, né? Crianças e adolescentes que estão apresentando essa hepatite mais grave, que estão entrando em lista de transplante, que estão vindo a óbito, né? Em vários centros. Então, não são poucos casos que a gente está tendo. Então, a gente, como sociedade, a gente definiu trazer esse tema em pauta para alertar realmente esses sinais, né? De a gente estar atento, de a gente entender o processo da doença e de a gente correr atrás de diminuir esses óbitos, essas gravidades dos pacientes, enquanto a gente não tem uma definição ainda dessa hepatite, né? Vocês querem fazer alguma pergunta? O pessoal está muito tímido aqui na plateia. Um questionamento, eu não sei se Regina, George, até o doutor Raimundo também, é a questão que os adultos não estão sendo ainda diagnosticados, né? É um acometimento ainda
da faixa infantil e da faixa pediátrica. Se a gente tem alguma justificativa mais plausível ainda para essa ocorrência. Se você me permite, Lucas, eu não consigo aceitar nenhuma das hipóteses propostas para essa hepatite não A, não B, não C, não D, não E. Do ponto de vista etiopatogênico. Porque, assim, essa teoria do superantígeno, ela deveria ser estendida a outras viroses, inclusive formas graves de pneumonite necrotizante, etc. E a gente não está vendo. E tem outros vírus circulando. É difícil a gente entender dessa forma. A questão da Covid como causa em si, claro que não. A gente não tem receptores do COVID, do SARS-CoV no fígado. E a gente teve formas muito graves da doença nas ondas anteriores, precedendo a vacinação. A doença era muito grave, né? Não é nem sombra do que a gente está vendo hoje. Não vi essas alterações hepáticas. As alterações hepáticas que nós temos hoje são pós-Covid, nas vias biliares, gravíssimas, mas em pacientes críticos ou pacientes que usaram ketamina para a sedação. Ketamina causa uma lesão que parece muito com a colangite pós-Covid. E, por fim, o sequenciamento do adenovírus não mostrou nada diferente que pudesse explicar o aumento de virulência. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu acho que o mais provável mesmo seja o isolamento com a chegada desses indivíduos e dessas crianças desprotegidas com o sistema imunológico vulnerável. Acho que é o que mais me encanta nesse momento, mas estamos muito longe de entender essa situação. Pois é, a gente tem muita coisa ainda para esclarecer, né? Não está realmente muito definido a etiologia, né? Associou-se muito essa questão do adenovírus, associada a um pós-Covid, que teria alguma alteração imunológica associada, mas não é nada, assim, são hipóteses ainda, nada confirmado. Em relação ao caso do Oswaldo Cruz, eu não sei se Regina tem algum retorno da paciente que foi transplantada, paciente de 14 anos, né? Isso, se já teve alguma definição. Não teve ainda. Ela foi transplantada, eu acho que ainda até com pouco tempo de evolução, mas não era de Recife, acho que era de Ibimirim, de Goiânia. Mas, assim, eu não tive ainda nenhuma resposta em relação, acho que a gente não teve, em relação a qual foi a etiologia, a princípio, mas que não foi nenhuma das hepatites A, B, C, D e E. Aí não foi. Não sei se teria estava em investigação para hepatite autoimune, mas realmente eu não tenho. Mas foi um caso bem interessante. A gente teve outro, tem uma outra criança que está internada no hospital e que chegou com as transaminases bem elevadas, fez a sorologia para hepatite A, B, C, D, não foram negativas, mas veio positivo para CMV e posteriormente a gente descobriu qual infecção, mas assim, até agora ela tem evoluído relativamente bem, com melhora do perfil hepático, e assim, a gente está aguardando ainda os exames. Talvez, assim, não sei se Jorge pode acrescentar mais alguma coisa dessas crianças. Não, então, a gente teve um dos casos que descartou por confirmar chikungunya e outro que tinha tido uma relação com o tratamento de chikungunya, podendo ter sido uma hepatite medicamentosa. Isso. Uhum. Até agora, na verdade, nenhum deles parece ser consistente, né, com esses casos da Europa, né? Nós tivemos, Jorge, Regina, aqui, dois casos também. Uma jovem de 27 anos, estudante de medicina. Nós não relatamos que teve 27 anos, obviamente, mais de 17, e não teve nenhum contato com paciente com hepatite. É uma hepatite grave, biópsia transjugular com necrose submaciça, mas ficou difícil estabelecer o diagnóstico porque ela usou o valproato. 2 meses antes ela tinha iniciado o valproato, então fica difícil.
e um outro que foi uma criança que chegou com diarreia do abdominal, aminotransferase em torno de 2.000, adenovírus positivo no painel viral, mas que em 2 dias estava muito bem, teve alta e se recuperou normalmente. A própria OMS, ela fala as hipóteses, mas no final ela ressalta a frase, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que é. Ela é muito cautelosa nessa equipe de investigação. Eu espero que um dia a gente saiba, né? A gente tem uma dúvida aqui de Danilo Palmeira. Alterações, só colocar aqui. Alterações de enzimas hepáticas contraindica a vacinação para COVID, influenza ou qualquer outra vacina? E teria algum ponto de corte para a gente em relação a essa vacinação que contraindicaria? Regina quer responder essa? Posso. Assim, a gente primeiro tem que ver qual é o porquê dessas alterações, né, nas enzimas hepáticas, se é secundário a um quadro infeccioso, um quadro viral, que alguns casos podem acontecer, né? Até o próprio COVID também pode fazer algumas alterações. Então, numa infecção recente por COVID, a gente adia um pouquinho a vacinação, né? Mas, assim, se for afastado alguma dessas causas e não for uma alteração, acho que o ponto de corte, não sei se o doutor Raimundo pode falar mais, talvez 5 vezes o valor do referencial, para a gente poder fazer uma avaliação melhor do que está acontecendo com esse paciente. Mas eu não sei se tem alguém que possa falar. Acho que você está certo, é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa primeiro... Agora, só lembrar um pouquinho sobre a questão da... Doutor Raimundo? Acho que é a minha conexão. Oi? Acho Pronto. que minha conexão está instável. Uhum. Melhorou agora? Melhorou. Não, eu concordo. Ora, isso aí é bom senso. Assim, vacina do paciente hepatopata é para dar, viu? Isso a gente tem, inclusive, um guideline da SBH, onde a gente recomenda a vacinação. Né? Tem que dar, tem que vacinar esse paciente. Meningite, por exemplo, pneumococo, influenza, hepatite A, quando não no paciente que tem uma doença crônica e ele é anti-VHA negativo. E eu acho que a Covid vai no mesmo caminho. A vacina para a Covid é segura. Ela é tão segura que ela resistiu a muitas mentes doentias que tentaram desqualificá-la, ainda tentam, mas isso está no rol do obscurantismo e aqui a gente está falando em luz, ou seja, ciência. Então, quem pensa com raciocínio científico, etc., e a população brasileira, felizmente, ela tem a cultura de vacinar, felizmente. Por quê? Porque a gente tem um sistema único de saúde que nos livrou de verdadeiras situações de imensa gravidade, que, como eu vi no meu curso de medicina, e talvez eu seja o mais velho aqui, vi muita gente com paralisia infantil, né? A poliomielite, difteria, varicela, etc., que o estudante de medicina hoje não vê, graças à vacina. Então, é sempre importante, em qualquer fórum que nós estivermos, falar sobre isso. Sempre importante. Aqui na live, nós temos a doutora Ângela Rocha, que ela é coordenadora do CRI, e assim, tem muita propriedade em falar sobre as vacinas e quão benéficas elas são. Mais alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Muito boas palestras. Eu acho que é um estímulo também a gente a estudar, se atualizar também, né? A gente está aqui trocando informações, mas tem muita coisa ainda para construir, para a gente receber também de novidades. É a novidade todo dia, toda semana. Doenças novas. Como eu digo, Lucas, deu a louca na infecto. Foi. Não tem trégua não, né? É uma coisa não tem, não. Agora com as leptos, né? Tá tudo dentro, tá tudo em família, tudo na infecto. A gente tem uma nova pergunta aqui.
de Jacques Garcia. Boa noite a todos, excelentes apresentações. Consulta atual de dengue, vemos muitas solicitações de provas hepáticas com alteração de transaminases que aparentemente são comuns nessa doença. Há essa preocupação de avaliação hepática na dengue? Olha, posso responder? Pode, doutor. Olha, 30 a 40% dos pacientes com dengue vão apresentar alterações de enzimas hepáticas. O vírus da dengue ele tem hepatotropismo, ele causa uma lesão, parece muito com a lesão da febre amarela, do vírus da febre amarela, só que o vírus da febre amarela ela pega os 3 setores do fígado, do ácido hepático, a zona 1, 2 e 3. O da dengue só pega a 2, por isso que não costuma dar uma doença muito grave. Não é incomum isso ocorrer. Mas, assim, eu não acho que a gente deva monitorar aminotransferases nesses pacientes, porque vai ser fútil, na maioria das vezes. Passando o quadro clínico, tudo melhora, a não ser quando o paciente está desenvolvendo um quadro de icterícia ou ele tem outra sintomatologia. A dengue pode causar hepatite fulminante. No grande surto de dengue da Índia dos anos 80, durante alguns meses, a maior causa de hepatite fulminante em adultos e crianças era a dengue. Mas era desastroso lá o que ocorreu na Índia. Aqui, a gente não vê isso com frequência, tem casos relatados, mas a imensa maioria dos casos são casos leves e eu não vejo nenhum sentido em fazer de rotina aminotransferadas. George, quer falar alguma coisa? Então, só agradecer, né, a participação, né? Seguimos aí acompanhando e divulgando aí o que aparece de achado, né? Esperar que evolua, né? Esse surto afetou principalmente países com alto potencial de investigação laboratorial e epidemiológica, né, e clínica. Então, uma hora ou outra vão aparecer evidências que a gente consiga confirmar, ou pelo menos dizer o que não é e talvez trabalhar alguma intervenção nesses casos, né? Só isso e agradecer a participação. Teve só uma pergunta aqui, George, desculpa, para a gente finalizar aqui de Danilo, ele está perguntando aqui se tem alguma outra doença com risco epidêmico atualmente. Hoje nós temos muitas preocupações, né? A preocupação de cenário temos a baixa cobertura do sarampo, né? E da polio. Somente o sarampo, nós já temos alguns casos, acho que até a doutora Regina pode completar, alguns casos em investigação que tem se descartado, né? Teve 18 até casos que podiam ser. Então, primeiro o sarampo, temos aqui os vírus respiratórios de crianças, né? O CCO respiratório, que está ainda presente, bem prevalente. Se for igual nos Estados Unidos, ele ficou um tempinho, né? E vem provocando esse aumento na ocupação dos leitos. E o SARS-CoV mesmo, que está ainda no período sazonal até o final de julho. É um período favorável a ele. Temos ainda o risco sempre de voltar a ter aumento de casos, como estamos tendo, né? Não como foi no ômicron, mas já temos uma quebra da tendência de queda agora e de estabilidade. Agora já tem uma tendência de subida, mesmo que ainda leve. E se for escolher, a gente tem lepto, então tem muita, essa lista aí vai crescer. E tem a monkeypox, né? Monkeypox. Muitas dessas doenças imunopreveníveis, né? Por vacina. Então, a gente não pode perder a guarda de nenhuma vacina, na verdade, né? Porque todas têm o risco de ter picos epidêmicos, a circulação de pessoas cada vez maiores, né? Tanto interestaduais como em outros países. Então, a gente realmente tem que sempre estar falando de vacina em todo momento, em toda consulta, com os colegas, em todo canto. Antigamente eles se revezavam, agora a cada 5 anos uma emergência, agora não se mexe emergência mais. Regina, quer falar alguma coisa, só para concluir? Eu quero agradecer, né? E assim, não tem como não deixar de falar de vacinas, né? Engraçado que os meus alunos dizem assim, lá vem a louca da vacina, porque tudo é vacina, fala vacina, porque eu acho que assim, se a gente tem
esse acessório, né, tem essa arma, por que não usá-lo? Então, assim, a gente está vendo a recrudescência de várias doenças que podem ser, né? Tem o tétano que nunca deixa de existir, né? Então, assim, eu acho que vacinar sempre, orientar sempre, procurar ver o cartão de vacina. Ele vacina não só da criança, mas do idoso, da gestante, do adulto jovem. Eu acho que tem um calendário para cada um, do adolescente, né? Para cada uma das faixas etárias nas suas principais doenças epidêmicas. Então, fica aí a dica. Vamos vacinar. Obrigado, Regina. Muito obrigado. Doutor Raimundo. Bom, muito boa noite a todos. Muito obrigado. Foi ótimo estar aqui, foi excelente. Vou reforçar a questão da vacina. A gente, nesses últimos anos, nós vacinamos menos do que deveríamos ter feito, e é muito importante que cada um de nós, nos seus consultórios, em qualquer oportunidade, fale sobre isso. É a única maneira da gente combater o obscurantismo e as fake news, é trazer a verdade científica, esclarecer as pessoas e mostrar que, hoje, qualquer movimento antivacina é crime contra a humanidade. As provas são tão contundentes, são tão claras, que eu só posso admitir, se for um profissional de saúde fazendo isso, que há uma dose grande de perversidade patológica em indivíduos que fazem isso sistematicamente e que utilizam das redes sociais para gerar desinformação. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Raimundo, também. Sempre trazendo informações novas, revisando as antigas, é sempre um prazer suas aulas. O pessoal do CREMEP, gente, eu queria agradecer a Cília e Joelle pela disponibilidade, pela atenção desde o início, aqui durante nossas palestras também. Vão me disponibilizar aqui um link de pesquisa de satisfação, quem puder responder, tá? E vai disponibilizar também essa live de hoje, né, da nossa jornada, pelo YouTube, tá? A gente vai estar divulgando também pelo WhatsApp nos grupos, para quem não pôde assistir toda, ou quem não pôde participar hoje, ter essa oportunidade de participar também. Queria agradecer em nome da Sociedade Pernambucana de Infectologia, a todos os palestrantes, a Georgia, a Regina, a Raimundo, certo? Pela disponibilidade do tempo, da atenção de vocês. A gente sabe como é corrido o dia a dia, mas ter esse momento com a gente de troca, de informação, acho que a gente somos aqui todos expansores de informação, que a gente aprende, o que a gente traz aqui, a gente lê mais sobre, a gente se atualiza e a gente traz isso também, com certeza, para o nosso bem maior, que é o paciente, né? O cuidado com nossos pacientes e a troca com os colegas. É isso, gente. Vamos encerrando aqui, tá certo? Até a próxima. Muito obrigado mesmo, a atenção de todo mundo até agora. E a gente fica por aqui. Um beijo para todos. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.